Oi, Bruno, Olá, tudo bem? tudo e você? Tudo certo. Obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui comigo. Imagina, conversar com você é sempre uma delícia. Vai ser um bate-papo aqui, tenho certeza que vai ser uma troca boa, uma conversa rica. Vamos embora. Tenho Você tá cer- bem? Que horas são aí? São 4 da tarde aí, né? Não, aqui são 7 da noite. Ah, são 7 já. Tá. É. A Pra semana que gente são vem a 4. diferença cai para 1 hora só, mas ainda essa semana ainda estou 2 horas para trás. Aham. Bom, boa noite para todo mundo. Vai ser um prazer conversar com vocês, uma delícia estar aqui. Eu gosto tanto do ao vivo, né? Fiquei tantos anos fazendo ao vivo, Bruno, que a gente acostuma, né? Então, quando é gravado, você fala, ixi, mas é gravado? Eu gosto da adrenalina do ao vivo mesmo. Que legal. Ó, você falou que espero que seja um papo bom. Eu acho que vai ser porque eu estou curioso para saber muita coisa sobre o seu trabalho. Eu vou falar por mim. Lógico que muita gente te acompanhou durante a época que você estava como jornalista na grande imprensa, TVs e tudo mais. Mas eu queria que você contasse o que você faz hoje, porque eu fiquei super curioso e interessado sobre esse trabalho de mentoria, etc, etc. Então, Bruno, durante a pandemia, eu estava fazendo muitas lives ali e fiz muitas lives para a Forbes. Sou colunista da Forbes também e eu estava fazendo muitas lives e lives com mulheres. E percebi que as mulheres ali durante a pandemia estavam sendo muito prejudicadas. Elas tinham sido ou mandadas embora ou pediram para sair. Por quê? Porque os filhos não podiam ficar com os avós, que eram pessoas mais velhas, eles não podiam ter esse contato. Então, quem abre mão do emprego? Geralmente a mulher. E a mulher foi para casa para fazer essa função também de cuidar dos filhos, né? Então eu percebi ali durante a pandemia que eu falei, puxa, como é que eu posso ajudar? Eu acho que todo ser humano, né, todo mundo, todo profissional pensou de alguma maneira como é que podia ajudar durante a pandemia, que foi uma coisa horrível, né, em tantos aspectos para muita gente, né, financeiro, emocional, mental, profissional, enfim, foi muito ruim. E eu percebi ali, porque eu falei, poxa, como é que eu posso ajudar? Eu já tinha saído da televisão, eu já tinha escrito um livro chamado Mulheres Muito Além do Salto Alto, eu já estava me direcionando para esse nicho, né, para falar com as mulheres, até porque eu me sentia muito mais à vontade em falar com as mulheres. Eu falei assim, vou criar de repente umas mentorias e começar a dar essas mentorias para essas mulheres, para poder ajudá-las na transição de carreira, porque elas saem de uma carreira, às vezes que elas estão durante, sei lá, 20 anos, 15 anos, um tempão, e falam, o que eu vou fazer agora? Então, a mentoria, ela começou muito nesse sentido de ajudá-las a direcioná-las para uma outra coisa, para um outro, às vezes até um sonho que elas tinham desde que elas eram pequenas, mas deixaram o sonho de lado e, vou fazer isso, estou ganhando dinheiro, e a vida da gente vai, né, vai indo, vai levando, e você vai ficando, de repente você fala, puxa, eu também não gosto tanto do que eu faço, ou não gosto mais do que eu faço, ou sonho em ser alguma coisa, mas meu pai me obrigou a ser outra coisa, ou minha mãe me obrigou, ou meu avô, porque já tinha um escritório e tal. Então eu comecei muito a direcioná-las assim, e começou a crescer, começou a ser um super sucesso. E aí eu tenho uma mentoria também de comunicação para mulheres, né, com cases específicos para mulheres. Nessas eu recebo muito executivas, porque a comunicação é uma das habilidades, você sabe, né, Bruno, mais importantes que a gente tem no mundo profissional. Né? Quem se comunica bem, quem se comunica melhor, com certeza, né? Isso a gente tem vários estudos dizendo isso, tem maiores chances de crescer na carreira. Então começou a andar aí com essas duas mentorias. Como eu achava pouca coisa, né? Eu fui me inscrever na quarta faculdade. Então, eu entrei na Quarta, faculdade. quarta, porque você já fez quatro, quer dizer, fez três e agora é a quarta? Pois é, fiz essa quarta formação, na verdade, eu fiz uma pós aí no meio, fiz faculdade de publicidade e propaganda, trabalhei com Austin Oliveto na W Brasil, nos tempos áureos ali da W Brasil, e eu gostava muito de escrever, eu sempre gostei muito disso. Depois eu fui fazer jornalismo, né?
tive um episódio ali com meu irmão, que ele ficou doente e tal, e fui fazer comunicação, fui fazer jornalismo muito por causa disso, assim, para tentar me comunicar com meu irmão, que teve uma doença, um diagnóstico de uma doença, de repente, neurológica progressiva, e eu tinha essa obsessão, então eu fui atrás da comunicação muito por causa disso. Então, fiz depois jornalismo, aí fiquei na televisão quase durante 20 anos ali. Depois eu queria já fazer psicologia, fazia tempo, porque eu sempre fiz muita matéria de comportamento na TV, né, de Fantástico, Jornal Hoje. Eu sempre gostei muito do comportamento humano, sempre, sempre, sempre. E aí, mais pra frente, eu falei assim, puxa, mas vou fazer 5 anos de uma faculdade? Falei, não vou fazer uma pós, que são só 2 anos. Aí entrei numa pós em psicologia positiva, na PUC, fiz a pós. Depois de 2 anos que eu fiz a pós, eu falei, puxa, foi muito bacana, muito legal. Estudo a ciência da felicidade, é muito bacana, são estudos maravilhosos, assim. Mas eu falei, puxa, eu não vou ser completa se eu estudar só a luz e não estudar a sombra, né? Porque nós, seres humanos, somos essa mistura dos dois. Às vezes, nem somos tão equilibrados nisso, né? Às vezes a gente está muito mais sombra do que luz e vice-versa. Mas eu falei, não adianta, Fabiana, não economiza nessa vida o seu tempo, que é o tempo que te interessa, realmente, que é a sua prioridade e que alimenta a sua alma. Então aí eu me inscrevi aos 54 anos, eu me inscrevi na faculdade de psicologia e estou no 5º ano, Bruno, estou no último ano, esse ano eu acabo, me formo aí no final do ano. E como você conseguiu conciliar aulas frequentes, porque imagino que aulas diárias, com a sua agenda? Não foi uma loucura? É uma loucura. É uma loucura. A palavra é essa, é uma loucura, porque a psicologia é presencial, como todos os cursos de saúde são presenciais. Então, eu peguei um pouco de aula online durante a pandemia, acabou a pandemia, volta para a sala de aula. Então, eu vou para a sala de aula direto, sento ali, como diz um amigo meu, senta a bunda na cadeira e vá aprender, né, sobre comportamento humano de verdade. Porque a gente acaba lendo muita coisa, mas você fazer uma formação, né, aprender com quem já sabe aquilo, e aprende profundamente sobre todos os teóricos. E é muito bacana, porque a gente acaba se autoanalisando muito. Então, eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica. Então, é um dos meus grandes... Depois eu descobri meus grandes defeitos, assim, porque eu sou muito exigente comigo mesma, sabe? Então, você se autoanalisa muito, você descobre coisas ali, você fala, por isso que eu ajo assim, é por isso que eu fazia isso, é por isso... Então, é muito interessante, mas aí você também se forma para ajudar mais as outras pessoas, né? O que é interessantíssimo, assim. Eu tô animadíssima. Esse ano eu faço só estágio, faço só uma matéria, o resto é tudo estágio. Então, já estou na clínica, desde o ano passado, já estou na clínica, atendendo, né, com supervisão, óbvio, e vai ser assim a vida inteira, mas é muito interessante, muito interessante. Estou apaixonada pelo curso, é um curso que todo mundo deveria fazer. E uma pergunta que talvez possa parecer um pouco fora de contexto. Eu me meto em tudo que é curso sempre que eu posso, né? Em alguns cursos que eu fiz recentemente, o grupo de alunos era, assim, majoritariamente super jovens. E foi uma coisa diferente eu me ver ali do lado da molecada no bom sentido, né? Falando de um jeito positivo, que eu adoraria ter o conhecimento que eu tenho hoje com a idade que os meus colegas tinham. Como foi essa experiência? Como imagino que a sua sala também, majoritariamente, é o pessoal que saiu do colegial ali e está começando, entrou na faculdade, não? Exatamente. Para mim, assim, como eu já trabalhava nas minhas mentorias e tal, eu tenho uma pequena equipe, e essa equipe, eu tenho gente mais jovem trabalhando comigo, como eu tenho gente mais velha que eu trabalhando comigo. Porque eu acredito muito, muito, muito nesse encontro intergeracional. Eu acho muito interessante, porque nós trazemos a experiência, né? A gente criou casca, a gente já tem garrafa velha para vender, né, Bruno? A gente tem muita coisa ali para dizer para eles. Ao mesmo tempo, eles trazem esse frescor, essa coisa nova,
Essa coisa da tecnologia que às vezes me deixa fascinada. E uma coisa ali que eu tô quebrando a cabeça, eles vêm e falam assim, não, é assim. Eu falo, caraca, tô 2 horas aqui, porque eles já nasceram com um chip que já traz essa história da tecnologia. E a gente fica ali, às vezes, brigando com isso. Então, acredito muito nesse encontro de gerações. O que aconteceu foi que quando eu cheguei, algumas pessoas, enfim, me conheciam da televisão, muitos pais, eles falam, ai, minha mãe te conhece, meu pai te conhece e tal. E todo mundo ficava meio cheio de dedos para falar comigo, ficava muito assim. E aí eu reuni todo mundo e disse, olha, aqui eu sou aluna como vocês. Então, assim, óbvio que eu puder ajudar com a minha experiência, mas aqui somos todos alunos. Então, eu queria que a gente se colocasse nesse lugar e que vocês também se colocassem nesse lugar em relação a mim, senão vai ficar uma coisa esquisita, né? Eu quero levantar a mão, eu quero perguntar, eu tenho dúvidas. Então, aqui eu não sei mais que ninguém. Eu sei de outras áreas que eu posso ajudar vocês, mas, assim, aqui eu sou aprendiz. Então, é muito bacana a relação. E o curso certamente te ajudou nesse trabalho de mentoria. Com certeza, eu acho que vai me ajudar ainda mais, porque também eu vou poder, vamos dizer, usar ferramentas, né, da psicologia que eu não posso usar ainda, porque eu ainda não sou psicóloga. E com certeza, porque as mulheres acabam vindo com problemas pontuais de carreira ou problemas pontuais de comunicação, mas no fundo, no fundo, no fundo, Bruno, nossos problemas, a maioria dos nossos problemas, eles são emocionais, né? Eles vêm de um estado mental que a gente está passando numa fase ou em outra. Então, a psicologia, ela me traz esse aprofundamento, né? Então, com a mentoria, eu posso ajudar até um nível, uma fase, mas com a psicologia, com certeza, eu vou poder aprofundar ainda mais. Porque não adianta eu vou lá, abro a caixinha de Pandora, sai um monte de coisa daquela caixinha de Pandora, e aí? A gente faz o quê com tudo aquilo? Então, a psicologia, ela já está me trazendo esse embasamento, que para mim sempre foi muito importante, senão eu não teria feito 4 formações. Para mim, esse embasamento é tão significativo, tão importante. Eu sei que nesses tempos de internet, qualquer um abre e começa a falar várias coisas, como se fosse especialista na minha área, na sua área. Deve acontecer muito também. Mas para mim, assim, eu me sinto muito segura quando eu estudo sobre aquilo, quando eu sei sobre aquilo. Porque é muita responsabilidade, né? O que a gente fala para as pessoas. E aí, na mentoria, me conta um pouco como é na prática. Com que frequência você é em turma, é individual? Com que frequência você abre suas turmas? É em grupo, assim. Então, fazemos grupos. Eu faço grupo de 20 mulheres, são só mulheres. Então, é um ambiente muito seguro ali. Elas se sentem muito seguras. Uma se identifica com o problema da outra. Gosto de grupos pequenos, não gosto de grupos grandes, porque eu quero saber o problema de cada uma, o desafio de cada uma, como eu posso ajudar cada uma. Então, fica uma mentoria de resultados, assim. Então, eu faço 8 encontros, de 3 horas cada encontro, semanal, e um encontro presencial no final para a gente se ver, para a gente celebrar. A de comunicação, por exemplo, o encontro presencial, a gente grava vídeos, elas fazem entrevistas. Eu sou uma professora exigente, assim. Eu não sou uma professora muito boazinha, não, viu, Bruno? Mas é o resultado, né? A gente trabalha com resultado. Acho que você também, quando passa as coisas para as pessoas, a gente quer ver resultado, a gente quer ver as pessoas crescerem. Eu quero ver as pessoas crescerem, evoluírem, serem promovidas. Eu quero que as mulheres estejam mais em cargos de liderança, né? Tem gente falando nesse mês das mulheres. Tem poucas mulheres em cargos de liderança. Hoje somos 38,5% de mulheres em cargos de liderança, assim, entre gerentes e diretoras. Quando a gente vai para o C-Level, Bruno, somos 16,3%. É muito pouco. Então, a gente tem um potencial de crescimento muito grande ainda, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para aumentar esse número de mulheres na liderança das empresas? A gente já sabe que vários estudos mostram também que empresas mais equilibradas, elas são mais lucrativas, né? Equilibradas com homens e mulheres. Eu acho que a gente tem que trabalhar juntos. Eu sou muito a favor de chamar os homens para essa conversa.
sabe? Eu não gosto dessa coisa muito mulheres contra homens. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que chamar os homens como nossos aliados. Porque eles estão, por exemplo, nas empresas, Bruno, eles estão em maior número, né? E estão lá na liderança. Então, assim, quando eles vão puxar alguém, eles vão puxar alguém, homem ou mulher. Então, se eles entenderem a nossa causa, né? Entenderem ali que há que não há uma equidade salarial, que tem uma discriminação por causa de gênero, eu acho que aí a gente consegue que eles, entendendo isso, né, levem mais mulheres para a liderança, sabe? Antes de a gente entrar nesse aspecto dos desafios, que eu imagino que é a parte mais interessante, ainda só para fechar a história da mentoria, você falou que são 8 encontros. Imagino que você tenha tópicos que você vai cobrindo e abordando em cada um desses encontros. Assim, tem como você dar uma visão geral do que você cobre? Então, são 2 mentorias, né? Então, na mentoria de carreira, por exemplo, primeiro começa com autoconfiança, que é esse olhar para dentro. Então, você tem que ver onde você está nesse momento, né? E para onde você quer ir, que direção você quer ir. Depois eu também falo sobre autoconfiança, que é importantíssimo. Vocês, homens, têm muito mais autoconfiança do que nós, mulheres, também comprovadíssimo isso. A gente briga quase que diariamente com a síndrome da impostora. Uma coisa assim, eu sei que existe também síndrome do impostor, mas nós mulheres temos uma falta de autoconfiança absurda. Outro dia eu estava lendo um estudo da Universidade de Cornell, que eles fizeram com homens e mulheres, assim, estudantes da faculdade ali, da universidade, e deram uma prova lá X difícil, né? A mesma prova, mas uma prova bem difícil. Os meninos, a maioria dos homens ali, dos meninos, dos homens, saíram dizendo assim, nossa, que prova difícil. Caramba, que curso difícil. Eu não achei que fosse tão difícil. Os homens sempre culpam vamos dizer, algo externo que aconteceu, por isso que eles não foram bem. As mulheres desse estudo, Bruno, culpavam a si mesmas, a própria inteligência. Tipo, nossa, estava difícil. Eu sabia que eu não ia dar conta de fazer esse curso. Eu sabia que eu não devia ter entrado nessa universidade agora. Eu ainda não estava pronta para isso. Então a gente questiona a nossa inteligência, que é um absurdo. Então é muito diferente a reação entre homens e mulheres em relação à autoconfiança. Mas isso é uma coisa também que vem, né? Então vamos dizer, um módulo inteiro sobre autoconfiança. Para mim é fundamental, né, que eu consiga fazer essa mulher acreditar nesse potencial que ela tem. Nas empresas, por exemplo, as mulheres entram com um currículo ali muito melhor do que os homens. E no decorrer da história, né, do mundo corporativo, elas vão ou desistindo, porque acham que não tem valor, porque acham que não são suficientes. Para você ter uma ideia, Bruno, olha só. Homens negociam os salários, assim, mas assim, muito mais do que mulheres. Mulheres, para negociar salários, tipo assim, 5% das mulheres entra lá para negociar salário. Para dizer, olha, chefe, mereço, fiz isso, esses são os meus resultados e tal. E o homem, às vezes, mesmo sem merecer muito aquilo, vai e negocia o seu salário. Por quê? Por causa da autoconfiança. Vocês são muito mais autoconfiantes do que nós mulheres. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E eu falo para elas, é um exercício diário. Porque vão surgir essas indagações, sabe? Essas vozinhas, aquela vozinha na cabeça da gente. Ai, mas você vai aceitar fazer isso? Será? Será que você vai conseguir? Você vai dar essa palestra, mas olha quantas pessoas vai ter. Será que as pessoas vão gostar? Será que... Então a gente fica ruminando, na verdade, tudo isso. E muitas vezes a gente acaba dizendo que não vou. É uma evitação. Essa evitação é um tipo de conforto, me deixa tranquila. Pronto, falei não. Acabou. Só que depois eu vou lá pro meu banho, eu vou fazer outra coisa e falo assim, caramba, né? Por que eu falei não? Ia ser uma oportunidade boa de aprendizado, de eu passar a minha mensagem
para as outras pessoas. Por que eu não aceitei? Aí vem a culpa. Então a gente tem que aceitar e tem que meter as caras. Só que para isso a gente tem que trabalhar isso. Que ela não consegue sair do zero autoconfiança e autoestima para o vou falar para 500 pessoas. E aí a autodeterminação, né? O último módulo é a autodeterminação, porque é fundamental que a gente tenha autodeterminação, inclusive se a gente não tiver motivação externa. Porque muitas vezes a gente fica esperando, tá sol, você tem que fazer ginástica. Ah, mas não tá sol, tá frio. Ah, mas tá chovendo. Né? Essa motivação, ela tem que vir de dentro, né? Você tem que ter uma autodeterminação ali, porque senão a coisa não anda. Agora, se a sua mentoria é para mulheres que, imagino que para mulheres que já estão num certo estágio desenvolvido da carreira, ou não? Não, eu tenho mulheres em níveis, estágios diferentes, porque o que a gente trabalha, né, os aspectos que a gente trabalha são aspectos que aquele grupo está precisando. Então, não necessariamente, Bruno, uma alta executiva tem autoconfiança sobrando. Eu tenho, por exemplo, na mentoria de comunicação, eu tenho várias altas executivas que estão ali aprendendo comunicação porque elas receberam um feedback negativo ou porque elas chegam ali para ter uma reunião com o chefe delas e o chefe pega o telefone e fala assim, fala aí, e não olha para a cara delas, não faz contato visual e elas têm que ficar ali, né, esperando o chefe e elas ficam ali e a pessoa não olha, quer dizer, óbvio que também esse homem provavelmente traz um viés inconsciente, ele traz um tipo de educação, ele traz uma cultura, mas o que importa? Ela tem que desenvolver a comunicação dela, porque ela está recebendo um feedback negativo. Então são aspectos assim muito importantes, mas muito que todas precisam, sabe? É porque o que eu imaginei é que mulheres que já estão... Eu acho que são duas colocações. A primeira é uma pergunta. Qual é a maior dificuldade, obstáculo, desafio que você sente nas pessoas que você trabalha? Porque o que eu imaginava é que se você já está interagindo com gerentes ou diretoras, elas já estão fortalecidas, não sei se essa seria a melhor expressão, mas assim, as competências que elas têm já foram desenvolvidas, elas estão com todas as condições para voarem. Eu imaginava isso. As competências, as hard skills, sim. As competências técnicas, as mulheres têm, inclusive, muito mais que os homens, muitas vezes, né? Não gosto de generalizar nada. Mas as competências que a gente chama hoje de people skills, né? A gente chamava de soft skills, mas soft skills eu acho que elas não têm nada, porque elas não são nada soft, e que elas têm que desenvolver, são super importantes e não necessariamente elas têm. Então, pensamento crítico, flexibilidade, comunicação, adaptabilidade, trabalhar em grupo, gestão de pessoas, são aspectos muito importantes que têm que ser trabalhados. Então, treinamento, capacitação específica para essas mulheres dentro da organização é importantíssimo também, né? Essa mulher ter uma segurança psicológica, se ela precisar falar alguma coisa que ela não está bem emocionalmente, que ela tenha essa segurança dentro da organização, dentro da empresa. É muito importante. Ainda bem que as empresas hoje estão olhando mais para esse aspecto de saúde mental, né, Bruno? Eu percebo, assim, as empresas olhando mais para isso, assim, colocando realmente ali na pauta do dia a dia. E as carências são diversas ou tem algumas coisas que predominam no que elas te trazem? Falta de autoconfiança, eu diria para você que de quase 4 anos que eu dou mentorias, a falta de autoconfiança, eu diria para você que é de 99,9%. Então, elas colocam isso numa caixinha muito diferente. Eu me lembro que eu tive uma aluna e ela queria buscar autoconfiança, ela não se achava corajosa, e no trabalho isso estava prejudicando ela e tal. E a gente conversando num dia ali, trabalhando essa autoconfiança, fiz vamos dizer, uma pergunta aleatória ali, disse assim, o que vocês gostam de fazer de hobby? O que vocês fazem
tira um pouco o trabalho da cabeça, o que vocês curtem em fazer no final de semana de vocês, no dia a dia de vocês? E ela falou assim, ai, eu adoro mergulhar. Adoro mergulhar e tal. Aí já fiquei assim, né? Porque eu falei assim, caramba, ela tá aqui buscando autoconfiança, buscando coragem. Eu olhei assim e pensei, eu falei, poxa, eu não tenho coragem de mergulhar. E aí eu falei assim, coloca umas fotos aqui pra gente ver, né? Umas fotos pra gente ver. Aí compartilhou tela e tal. Bruno, ela mergulhava com tubarão, ela mergulhava com arraia, assim, e eu assim, chocada. Então, às vezes elas até têm isso, mas elas não enxergam que elas têm. Então, o fato de você não enxergar faz com que você não coloque para fora aquele potencial máximo que você teria se você usasse. Então, é muito interessante, né? Porque a autoconfiança a gente coloca, às vezes, em caixinhas diferentes. Tenho autoconfiança para isso, mas não tenho autoconfiança para aquilo. Então, é importante a gente entender que dar esse passo de mergulhar, dar esse passo de fazer isso, poxa, você já se sente mais autoconfiante. Porque a autoconfiança, ela vem depois da ação. Então, você dá um passo primeiro, você faz alguma coisa que você não conseguia fazer ontem, nem antes de ontem, seja o que for, não precisa ser mergulhar com um tubarão. Você pode mandar um e-mail para alguém que você não tinha coragem de mandar. Você pode conseguir escrever alguma coisa que você não conseguia. Você pode conseguir começar a escrever a primeira página de um livro que você está aí 4 anos tentando escrever. Poxa, você deu um passo, você vai olhar para você e vai dizer assim, puxa, eu posso confiar em mim. Eu posso acreditar em mim, porque eu dei esse primeiro passo. Eu fiz algo que eu não fazia antes. Então, aí você vai ficando cada vez mais autoconfiante. Poxa, eu levantei a mão para falar numa apresentação. Levantei a mão para falar numa reunião para o meu chefe. E eu não levantava. Poxa, dei um passinho a mais. Estou mais autoconfiante. Estou olhando mais para mim, acreditando mais em mim. E é assim que a gente vai construindo cada vez mais essa autoconfiança de dentro para fora, né? Para se sentir autoconfiante mesmo. Mas esse eu diria para você que é o maior desafio para elas e é o maior assim, problema que elas trazem para dentro da mentoria é a falta de autoconfiança. E você ajuda elas a superarem isso com uma agenda prática de orientações, assim, igual o exemplo que você deu, olha, na próxima, se ela disser que ela, em geral, não se sente confortável de levantar a mão e se colocar numa reunião, você literalmente usa isso como uma oportunidade para falar, então, na próxima, levante e me conta como foi. Porque não tem como a gente, por exemplo, na mentoria de comunicação, não tem como a gente conseguir isso se a gente não se expuser ao risco, vamos dizer. Vocês já têm uma coisa aí que vocês saem na frente, além da autoconfiança, e vocês têm um hormônio muito mais que nós, que é muito responsável também por essa autoconfiança, que é a testosterona, que é o hormônio do impulso, que é o hormônio do vou me arriscar mais, vou de qualquer maneira. Algumas mulheres têm, outras têm menos, mas nós mulheres em geral temos menos testosterona. Mulheres que estão em nível, em C-level, mulheres que têm isso, elas têm, se você fizer essa medição, já fizeram esse estudo também, elas têm um nível de testosterona mais alto, maior do que os homens. Mas esse hormônio também ajuda. E aí elas ficam nervosas quando elas não têm. E aí a gente tem um outro hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. O que o hormônio do estresse faz? Ele desliga o hormônio da testosterona. Ele desliga a testosterona. Então a gente que já tinha pouco, né, fica apavorada quando chega lá e fala assim, nossa, não vou falar para esse monte de gente. As pessoas vão achar que eu sou ruim. As pessoas vão achar que eu não dou conta. Eu não vou dar conta, não sei o quê. Aí o nosso cortisol sobe a beça e a nossa testosterona vai lá embaixo. A gente gagueja, a gente fica mal. Então a gente não consegue fazer aquilo. Então o exercício é sempre se expor um pouco mais. Não, nunca falei, não consigo falar e vou me expor para 500 pessoas. Não, mas é isso, levanta a mão numa reunião, né? Você vai se expor a um risco calculado. Ninguém está dizendo para você, né, colocar a sua carreira em risco em nenhum momento, mas é importante você se expor até para se ver naquela situação e ver o que você
precisa, o passo que você deu, o que você precisa fazer de agora em diante. E aí, a cada 8 semanas, você abre uma nova turma? Não, não, Não. não. Com essa minha agenda maluca de faculdade, não consigo, Bruno, não consigo. Então, eu estou entregando a mentoria de comunicação agora, a gente está na metade, assim, da mentoria, e eu vou abrir para daqui a um mês, a gente vai abrir a de aceleração de carreira para mulheres ali, transição de carreira, vai ser, eu acho que no final de abril, mas aí encerra, aí eu volto só no segundo semestre, porque senão eu não consigo acabar direito essa faculdade, né? E tem vários estágios ali, então esse ano assim vai ser 2 mentorias só a cada semestre e não vou conseguir fazer mais, infelizmente, porque eu adoro, é minha paixão, sou apaixonada, mas eu tenho uma startup de liderança feminina, eu tenho a coluna ali na Forbes, acabamos de lançar o Forbes Cast no Forbes Mulher, então tem um podcast entrando aí. Eu sou fazedora, Bruno. Eu sou fazedora. Eu gosto assim, de fazer coisas diferentes. Conta mais dessa startup feminina. Conta, não estou sabendo. É justamente para aumentar o número de mulheres na liderança feminina trabalhando essas people skills aí, trabalhando essas soft skills. Porque as hard skills, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Então, eu vou entrar numa empresa, a empresa já diz, olha, você tem que ter inglês, você tem que ter curso de Excel, você tem que ter XYZ. Então, hard skills, cada empresa vai querer uma coisa. Agora, essas people skills que eu falei, essas soft skills, né, desenvolver isso, principalmente nessa parte de gerência para cima, é importantíssima, é importantíssima. É o fôlego que essa mulher precisa para conseguir chegar lá, para conseguir crescer, né? Para ela não desistir, porque ela desiste ali. Seja por causa da maternidade, seja porque está tendo assédio moral de um chefe, seja porque ela acaba desistindo ali. Então, a gente precisa dar fôlego para ela realmente não desistir quando ela chegou ali na metade do caminho. E essa startup vai ser uma escola, é isso? Vai vender cursos? Ela vai ser uma plataforma que vai ser vendida para dentro das empresas. Então, a empresa vai dizer, olha, eu quero trabalhar aqui com 100 pessoas, eu quero trabalhar com 25 pessoas. Então, vai ser uma plataforma e uma trilha que essa mulher vai fazer, e aí, dependendo do diagnóstico, cada mulher vai fazer, vamos dizer, uma trilha diferente da outra, porque o que eu preciso desenvolver não necessariamente é o que minha amiga precisa desenvolver. Eu perguntei isso porque aqui no chat a Melo, eu vou ler o sobrenome porque o nome eu não dá para saber. Como podemos participar? Adoraria ajudar numa startup dessas. Então, foi por isso que eu perguntei isso. Então, no caso dela... Melo, a gente está, inclusive, a gente vai ter várias pessoas que vão dar aulas também, né? Que vão ajudar ali, que vão me ajudar. Eu sou uma só, não consigo fazer a mentoria ali para todas. A gente vai precisar, mas a gente está numa fase de captação. Então, eu estou no pitch direto. Ainda é isso, Bruno. Ainda é essa. Então, a gente está em fase de captação e ver quem quer entrar com a gente, né? Ser um investidor aí para entrar com a gente nessa plataforma. A Ernest Young está me ajudando bastante, me direcionando bastante ali. Eu sou conselheira de um programa dele chamado Winning Women, que é fantástico, que ajuda empreendedoras ali. E enfim, eles estão me direcionando, mas agora eu já estou na captação de recursos. Então, Melo, você pode ajudar ou entrando como uma investidora, ou, de repente, mais para frente, fala comigo que você pode ajudar ali na formação das mulheres também. E aí, assim, você acha que a maior limitação, ou o maior desafio, não, a palavra não é limitação, o maior desafio hoje das mulheres no ambiente de trabalho para elas prosperarem está correlacionado, é uma responsabilidade delas, de eu preciso me sentir mais segura, eu preciso realmente ter mais atitude, etc, etc, ou você acha que tem uma grande barreira externa do sistema, das empresas, dos gestores, dos homens, do universo masculino, que por mais que essa pessoa tenha atitude, confiança, levante a mão, contesta, combate de forma super profissional,
ainda assim o meio é muito resistente. Onde está o maior desafio? Acho que o desafio está dos dois lados, Bruno. Um desafio maior que a gente tem é de estrutura, né? Estrutura social, econômica, política, estrutura de uma cultura. A gente vê que tem homens que têm esses vieses, que a gente chama às vezes de vieses inconscientes, mas às vezes nem são tão inconscientes, às vezes eles são conscientes. Eu estava outro dia numa reunião, vou te contar uma coisa, e não é só dos homens, olha só, não sei se tem mulheres aqui que vão se identificar com essa historinha rápida que eu vou contar. Eu estava numa reunião outro dia, eu acho que tinham 4 homens e 3 mulheres, e a gente estava numa reunião de briefing ali, e cada um estava falando um pouquinho, né, do que ia fazer no projeto, o que queria fazer, o que podia fazer. Tinha uma diretora, que era uma head ali, e essa mulher foi passando, cada um foi falando o que tinha que fazer, chegou em mim, eu contei ali para ela qual era a minha ideia, o que eu queria fazer, o que eu achava possível, o que eu achava bacana. Ela falou, legal, anotou. Depois teve uma pessoa do meu lado, uma outra mulher que falou, e veio um homem para falar. Esse homem, Bruno, ele falou exatamente o que eu tinha falado, mas assim, exatamente o que eu tinha falado, quase com as mesmas palavras que eu tinha usado. E nesse momento, né, enfim, você já me conhece um pouco, né, esse meu jeitão, que eu sou mais espontânea e extrovertida, e eu levantei a mão, nesse momento eu levantei a mão e disse assim, oi, 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 oi. E aí captei a atenção toda para mim. E aí todo mundo olhou e eu falei, nossa, ele falou exatamente a mesma coisa que eu falei. Mas aí teve um mal-estar de meio segundo, e aí me veio uma super sacada na hora que eu disse assim, então vamos fazer o seguinte, se você gostou tanto da ideia, eu posso fazer junto com o fulano esse projeto. Podemos trabalhar juntos nessa ideia, já que tivemos a mesma ideia. E naquele momento, Bruno, ela ficou tão sem graça. Ela ficou tão sem graça. E à noite, ela me mandou uma mensagem. E aí falou, posso te telefonar? Claro, pode me telefonar. Telefonou para mim, ela falou, olha, eu queria te agradecer. Porque quando você teve aquela atitude, me caiu uma ficha, assim, imensa, que eu percebi que eu estava achando a mesma ideia, mais importante, mais interessante, dita por um homem e não por uma mulher. Então, o viés, eu estou te contando isso porque muitas vezes o viés não vem de um homem apenas, vem também de uma mulher. Porque culturalmente a gente, né, acha o homem mais inteligente, mais interessante, mais... Então a gente também tem que começar a prestar atenção nisso, sabe? Quando a gente julga uma outra mulher, quando a gente julga o corpo de uma outra mulher, às vezes vindo da própria mulher. Então fala, epa, será que eu tô agindo assim? Será que eu tô falando uma coisa, mas que não é bacana? Então, né, vamos lutar pelo gênero, né, pela igualdade de gênero. Eu sou muito a favor disso, assim, pra gente construir um mundo mais igualitário, né? Um mundo mais justo, um mundo em que todo mundo seja feliz, mas nós precisamos realmente melhorar, porque a gente só diminuiu o número de mulheres, por exemplo, em liderança de empresas, a gente diminuiu. Então, uma coisa que a gente está precisando repensar, o que a gente está fazendo. Diminuiu ao invés de aumentar? Diminuiu ao invés de aumentar. A gente caiu. Eu achei que vinha aumentando consistentemente. Não, infelizmente não. Então, quando você pergunta, né, tem o desafio da mulher, que, claro, ela tem que se desenvolver, ela tem que se capacitar, ela tem que estar ali pronta, ela tem que trabalhar mais essa autoconfiança para que ela consiga expor tudo que ela sabe, porque às vezes a gente sabe tanto que a gente não consegue passar para frente, mas tem o outro lado que é cultural, como eu disse, né? Uma coisa de estrutura, socioemocional, política, econômica. Quantas mulheres tem na política? Então, se a gente vê em todos os departamentos, a nossa representatividade ainda é muito pequena.
tem um lado bom disso que você fala, poxa, a gente tem um baita potencial. Mas tem um outro lado que a gente diz, a gente precisa trabalhar rápido. Então, muitas mulheres trabalharam antes de mim. Sou muito grata a mulheres que abriram as portas, né, para que eu me inspirasse, para que eu conseguisse estar fazendo tudo hoje. E espero também que eu e que outras mulheres da minha geração também sejamos inspiração para essa próxima geração que vem e que pode acreditar que aquilo é possível. Eu tenho uma sensação que é o seguinte, que as novas gerações são cada vez menos resistentes ou imparciais. Então, eu vou falar por mim. Eu majoritariamente trabalho com mulheres. Não porque eu queira, mas porque eu não tenho resistência nenhuma. Para mim não importa se a pessoa é chinês, anão, homem, mulher, hétero, homossexual. Eu só quero saber o seguinte, você trabalha bem? Se você trabalha bem, eu quero você comigo. Esse time que eu montei para cuidar dessas coisas de comunicação, praticamente só tem mulher. A gente até às vezes fala, não, precisamos contratar um homem aqui para dar um mix. Mas sem querer, o cara que a gente contratou recentemente acabou não ficando. Então, eu sinto que as gerações mais novas são ainda mais abertas a todos esses aspectos. Falando dos jovens que nem estão no mercado de trabalho, hoje em dia eles não estão nem aí se você é trans, se não é trans. Assim, eles abstraem totalmente isso. Faz sentido? Será que isso é um sinal de que em breve as coisas vão definitivamente melhorar porque as gerações que estão vindo por aí têm um drive diferente do que a gente que está mais velho recebeu, né? Eu vejo isso de uma maneira muito positiva também, Bruno. Eu vejo como você, assim, eu conheço meninas até da minha classe, né? Meninas, digo, enfim, sei lá, de 20 anos, 18 anos, né? E que vem com uma intenção. Eu gosto de quem tem intencionalidade, né? Que não faz aquilo, pode ser, pode não ser, mas pode ser isso, pode. Eu gosto de quem tem intenção, que vai lá e se coloca, e é intensa, né? E fala, claro, dentro de respeitar todo mundo que está ali, mas fala o que pensa e tal. E essa geração eu vejo como uma geração muito que defende o que acredita. O problema é de quando a gente é muito jovem, a gente também acredita em algumas coisas que a gente vai desacreditar depois. Então, essa certeza absoluta, né, tem que ser um pouco mais comedida. Mas como é que você vai pedir isso para uma geração mais jovem? Talvez nós também fomos assim e agimos assim. Eu acho importantíssimo o jovem se colocar, o jovem ir lá e lutar pela causa dele, falar, se expor de alguma maneira. Eu acho muito importante, até porque ele está experimentando, Bruno. Né? Então, tá experimentando, olha, eu ser assim custa isso, eu ser daquele jeito tem essa consequência, eu falar tudo o que eu quero, sim, vai ter consequência, e eu vou ter que medir se da próxima vez eu vou falar na cara do meu chefe ou não. Mas ele está experienciando isso, sabe? Ele está colocando... Então, eu acredito que é sempre muito positivo e aí gira também, Bruno, em torno da comunicação, né? Que quando você se comunica, quando você é clara, quando você é assertiva, quando você fala exatamente o que você quer, e o importante, você vê se o outro entendeu aquilo que você está falando. Isso na comunicação, por exemplo, pouca gente liga e é uma coisa muito importante. Então, olha, Bruno, você faz isso para mim? Você pode entregar isso para mim? E sai andando. Depois vem errado, e aí você fala assim, pô, mas já falei 3 vezes e a pessoa não entende o que eu falo. Em algum momento você falou assim, você entendeu o que eu falei? Ou uma coisa super eficiente de a gente fazer é dizer assim, repete para mim o que você entendeu. Porque aí, quando vem do outro, imediatamente, você já fica sabendo, você fala, não é assim.
E você vai economizar um tempo, você vai economizar trabalho que vai voltar. Então, eu gosto muito dessa comunicação que é clara, que é transparente, que é assertiva. Mesmo que o outro não goste, eu gosto dessa comunicação que o outro tem que ficar sabendo exatamente o que você quer. Então, eu acho positivo isso. Bacana. E os livros que você escreveu foram antes dessa sua nova, vou chamar de nova fase. Já vem lá de trás, não? O livro eu escrevi o outro não saiu ainda. Provavelmente sai no começo do ano que vem ainda. Não sai esse ano, sai no começo do ano que vem, porque já tem coisas ali de psicologia e eu quero me formar primeiro ali. Mas o livro que eu escrevi, o Mulheres Muito Além do Salto Alto, foi nessa transição de carreira, quando eu tive eu já estava me sentindo meio esquisita, eu estava sentindo que eu já tinha encerrado um ciclo no jornalismo, né? Fiquei na televisão quase 20 anos. Achei que eu já tivesse encerrando ali um ciclo, mas eu não tinha coragem de sair. Eu não tinha coragem de olhar para mim no espelho e dizer assim, Fabiana, poxa, tanta coisa para você fazer na sua vida, né? Vamos tentar descobrir. Eu não tinha coragem, porque, poxa, você estuda tanto, você se prepara tanto, você chega num nível técnico tão de excelência e ganha bem. E aí você fala, como é que eu vou... Parece que você está pegando tudo e jogando no lixo, tá jogando fora e está desdenhando de uma coisa que te fez muito feliz e que você lutou tanto para chegar. Então é muito difícil, não é uma resolução fácil, não. Assim, é difícil, doeu bastante. Mas eu fui empurrando para debaixo do tapete até que um dia eu tive uma dor de estômago aguda, assim, muito forte. Eu estava no trabalho, fui levada de ambulância para o hospital e aí me viraram de ponta cabeça, fizeram vários exames e eu estava com uma úlcera aberta no estômago e o médico falou, como é que você não está sentindo nada? Você está tão no piloto automático que você não está sentindo nada. Então, naquele momento eu falei, corpo, mente, espírito tem que se juntar aqui, eu tenho que juntar essa turma toda e ver, alinhar todo mundo aqui e ver para onde que eu vou agora. Porque eu sei que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para frente. Então precisava. Para mim, ali, parece que eu precisava de que um acontecimento surgisse e foi pelo mal, né? Não foi pelo lado bom, porque eu estava doente. E aí eu tinha um ano e meio ainda de contrato, então não é que eu pude dizer tchau, gente, um beijo, a partir de amanhã eu vou fazer outra coisa. E nesse tempo, eu falei, puxa, eu preciso me organizar, eu preciso fazer uma outra coisa, eu preciso descobrir novos interesses, eu preciso me distrair com alguma outra coisa para ver se eu tenho algum insight do que eu vou fazer na minha vida. Eu não tinha ideia, Bruno. Mas eu sabia que aquele ciclo eu ia ter que encerrar. E eu estava indo para a praia com meu marido um dia, com o Álvaro, que você conheceu. E aí eu sempre tenho nas minhas bolsas um caderno e uma caneta. Sempre, sempre. A sala de espera de médico, qualquer coisa eu tenho, porque eu tenho onde escrever. Coisa de jornalista. Isso se eu não tenho 2 livros. Dois, não um, 2. E aí eu tava ali, eu falei assim, puxa vida, eu acho que vou escrever um livro. Mas assim, do nada. Era à noite, a gente estava indo pra praia, eu falei, acho que eu vou escrever um livro. Peguei meu caderninho, peguei ali minha caneta e comecei a rabiscar. O que seria o primeiro capítulo do livro, o que poderia ser o segundo. Mas assim, um rascunho do rascunho do rascunho. Mas começou a me vir muitas ideias ali, né? Muitas ideias boas. E até o Álvaro perguntou para mim, nossa, Fabiana, você não para de escrever? Ele falou, você está recebendo alguma coisa? Eu falei, olha, eu não sei se estou recebendo, mas se eu tiver, fica quieto, pelo amor de Deus, porque está dando certo. Estou recebendo bem. Então, deixa vir e tal. E escrevi. Depois aquilo se tornou um projeto, fiz um projetinho e mandei para algumas editoras. E eu sei assim que em 4 meses, Bruno, minha úlcera fez assim... E aí o médico falou, caramba, cadê aquela ferida desse tamanho e tal? Ele falou, então, você sacou agora, né? Você percebeu que realmente tem uma mudança vindo e você precisa assumir que tem uma mudança, aceitar que tem uma mudança e que isso pode ser muito bom. Então ali foi que eu
publiquei o livro. Enquanto eu estava na TV ainda, fiz algumas coisas, me planejei de todas as formas, inclusive na sua área financeiramente, né? Que você fala muito bem sobre isso, né? A gente tem uma reserva ali, a gente se planejar para coisas que a gente vai fazer, para fazer tudo com, né, com mais calma. E depois de 1 ano e meio eu não assinei mais contrato. E aí comecei a trabalhar mais com as mulheres, porque eu já estava fazendo palestras nas empresas, eu já tinha, sem querer, de uma viagem, encontrado ali um caminho que seria nem saber, nem imagina, nem imaginava que ia se tornar isso tudo que eu faço hoje e que ia se tornar meu modo de vida que eu amo tanto. E quais foram os sinais que você teve de que o seu ciclo ali precisava se fechar, que a coisa já tinha... A gente tem um sentimento de que já deu, né? Basta, quero coisa nova, né? Quais são os sinais que você teve? Então, eu tinha sinais assim de ir para o trabalho e fazer aquilo no automático, né? Eu sempre fui tão apaixonada pelo meu trabalho, eu sempre gostei tanto do meu trabalho, sempre meu olho brilhava, mas eu ia no automático. Aí me maquiava, me penteava, punha roupa, sentava, apresentava, mas não era mais daquele jeito que eu fazia, daquele jeito que eu queria que a Fabiana fizesse. Eu estava forçando uma barra ali. Então, acho que quando você está no automático, ali no piloto automático, fazendo a coisa meio que quase que por obrigação para receber um salário, eu acho que isso é um baita sinal, né? Quando você questiona na sua cabeça, e se eu fizesse outra coisa? O que eu gostaria de fazer? É um outro sinal. Quando vem ali na sua cabeça esse questionamento, mesmo que muitas vezes eu falava, nossa, show pensamento, sai daqui. Eu falei, não, amanhã eu vou acordar bem, vai estar tudo certo, Fabiana, fica calma, fica tranquila. Isso é uma fase, isso vai passar. E aí você... Isso que eu ia te perguntar. Todo mundo, às vezes, tem uma fase que está menos motivado, um pouco mais descrente, não sei se é isso que eu quero mais. Mas você estava numa indústria super competitiva e você tinha certamente batalhado muito para chegar no topo daquela indústria. Muito, muito, muito. Mas eu acho que o que me fez pensar muito nisso foi que eu estava nessa carreira há 20 anos. Então, é um outro sinal. Talvez se eu estivesse no começo de carreira, talvez se eu tivesse 5 anos de carreira, talvez se eu estivesse no processo ainda, mas é o que você falou, é uma indústria super competitiva e quando você chega no topo, você chega ali onde estão os melhores, vamos dizer, é uma coisa muito prazerosa, legal. Você fala, puxa, eu batalhei para isso, né? Eu quis isso, aprendi isso, e teu olho brilha. Então, cada vez que você entra ao vivo, dá aquele frio na barriga de dizer, nossa, que é isso que eu quero na minha vida. Eu tinha muito essa certeza. Eu não tenho, vamos dizer, tendência para depressão, respeito muito essa doença. Várias pessoas próximas a mim já tiveram, nunca tive isso. Mas imagino que às vezes as pessoas falam, poxa, meio deprê, ou tô meio triste por causa disso, é uma fase, ou é uma pessoa que entrou no trabalho que eu não estou me dando bem, ou é um chefe que não sei o quê. Mas são sempre fatores externos que talvez esteja te incomodando. Mas quando são fatores internos, quando você olha ali para você no espelho, você fala, cara, se passaram 20 anos, eu acho que eu não tenho mais aquele brilho no olho, eu não tenho mais aquela borboletas no estômago. Então aí eu acho que é um sinal diferente um pouco, né? E é hora de você parar e dizer, bom, o que eu posso fazer daqui para frente? E a gente tem tantos interesses, a gente vai viver muito mais, Bruno. Nossa geração já vai, quer dizer, a sua é uma anterior à minha ainda, você é mais novo que eu, mas assim, a gente vai viver muito mais, a gente vai viver até os 100 anos. Então, assim, o que a gente pode fazer ainda na nossa vida? Eu tenho tanta coisa para fazer, bom, de dizer para você que eu tenho 58 anos e eu estou no 5º ano da faculdade de psicologia, e que e meu filho, outro dia, Bruno, chegou para mim e falou assim, mãe, se você fizer mais uma faculdade, eu te interno. Eu falei, filho, eu já deixo autorizado. Eu já deixo assinado, inclusive, para você me internar. Não, mas essa é a última, de verdade. Mas eu gosto de estudar, alimenta a minha alma. Então a gente tem que olhar, acredito que muito mais para isso. Quais são as minhas áreas de interesse? O que alimenta a minha alma? O que eu quero fazer nesse mundo?
E eu tenho que fazer. A vida é de cada um de nós, as escolhas é de cada um de nós. E é tão importante que a gente tenha coragem de fazer isso. O que eu não quero é chegar no final da minha vida ali, né, olhar para trás e dizer assim, puxa, por que eu não fiz aquela faculdade de psicologia? Por que eu não tive coragem de sair de uma emissora tão importante para dizer, quero fazer outra coisa da minha vida, quero começar aqui, não do zero, mas com toda a experiência de vida que eu tenho, trazendo tudo que eu já aprendi. O que eu não quero é isso, não quero chegar lá e me arrepender do que eu não fiz, Bruno. Então, estou fazendo tudo que eu quero fazer. E acaba que essa jornada que você cumpriu te preparou ainda mais para o trabalho que você desempenha hoje, né? Porque a parte de mentoria de carreira, um dos pontos que eu entendi é que você acompanha justamente isso, a pessoa que acha que deu e que precisa de novos desafios e novos ares e precisa de muita coragem para fazer essa mudança, né? Muita. E às vezes as pessoas, quando elas, por exemplo, teve uma demissão, né? A pessoa foi demitida, aí a pessoa falou, nossa, é horrível ser demitida. Mas quando ela foi demitida, ela não tem outra escolha. Aí ela é obrigada a olhar para dentro, ela é obrigada a olhar para o mercado, ela é obrigada a olhar para ela e dizer, bom, o que eu vou fazer daqui para frente? Às vezes é mais difícil você abrir mão de uma carreira, e eu entendo as executivas que estão comigo ali na mentoria fazendo um plano B, não necessariamente elas saíram, mas elas querem fazer um plano B para fazer uma atualização de identidade, fazer um plano, olhar para o mercado, olharem para as competências que elas têm, olharem o que elas têm que desenvolver de habilidade para fazer aquilo que elas querem fazer. Às vezes é mais difícil, porque você vai estar, como você falou, abrindo mão de uma coisa muito bacana e muito legal. E a gente, né, mulheres se sentem muito culpadas por tantas coisas, e a gente se sente muito culpada. E eu, no começo, me sentia muito culpada. Me sentia muito culpada por estar largando uma carreira onde, você sabe bem disso, é disputada cabeça a cabeça ali, porque é uma cadeira de apresentadora para não sei quantas mil pessoas que querem estar naquele lugar. Então, não tinha como eu não me sentir muito culpada de estar dizendo, dá licença, eu vou deixar essa cadeira livre para quem queira. Geralmente as coisas não acontecem assim. Então, as coisas são muito disputadas. Então, às vezes, eu acho que quando a pessoa sai do emprego por alguma coisa, ou quando ela é demitida, às vezes é mais fácil. Mas ela tem que rever, né? E tem que ver o que ela gosta, o que ela quer, e óbvio, a gente faz um alinhamento com o que o mercado quer. Não adianta eu dizer para essa mulher, não, o que você quer? É isso, vamos embora, vai dar certo, vamos lá, uhul. Não é uhul. De jeito nenhum, né? Empreender, primeiro, não é uhul. Empreender é uma relação e a gente sabe disso. Começar uma coisa nova, é o que eu falo, a gente traz toda a nossa experiência, mas você vai errar, né? Eu dei cabeçada, contratei gente errada, gastei dinheiro à toa. Então, tem ali um processo que você tem que passar. Agora, a gente também tem que fazer uma pesquisa de mercado para ver se o mercado vai realmente absorver aquilo que você tem para oferecer. Senão a gente tem que ir alinhando isso. Então não adianta só, não, vamos fazer isso, legal, vai lá e faz. Não. Uma coisa muito alinhada com o mercado, né? Uma paixão sua junto com o mercado. Mas é muito interessante, é uma delícia, né? E as pessoas percebem que elas podem fazer, que elas são capazes, e em qualquer idade, isso que eu sempre digo, em qualquer idade. É maravilhoso. Eu falo, esquece sua idade. Viva a sua vida, esqueça a sua idade. Acho que esse é o grande lance. Porque se a gente fica muito com um número na cabeça, eu tenho 5, eu tenho 60, eu tenho 50, eu tenho... A gente não faz. Então, assim, esquece a sua idade. Vai fazendo. Isso, inclusive, eu acredito que mantenha a gente na ativa. Porque hoje nós, mulheres, somos, eu com 58, várias amigas com 50, 45, somos ativas economicamente, a gente emprega as pessoas, a gente está ali muito diferente do que tinha uma mulher de 58 anos 10 anos atrás. E eu acho que vai ser cada vez mais assim. Então bola para frente, que tem muita coisa para fazer ainda, Bruno. E queremos vocês, homens, como nossos aliados, viu? Queremos vocês aí
para nos ajudar, para ajudar as mulheres a crescerem, a evoluírem e pegar, vamos juntos, assim, vamos juntos, porque eu acho que é o melhor caminho. Sensacional. O que você acha que a gente deixou de falar, ou um recado importante que você não gostaria de terminar esse papo sem mencionar? Acho que a gente abordou tanta coisa bacana, tanta coisa legal, que a gente tenha mais, talvez, né, nesse mês da mulher, que a gente pensando num contexto geral, que a gente tenha mais políticas públicas que favoreçam as mulheres. A gente já tem algumas, mas importantes, Lei Maria da Penha, Lei de Feminicídio, Lei da Saúde Integral para a Mulher. Acho que é importante a gente falar isso, que a gente tenha mais políticas públicas para isso, que a gente tenha dentro das organizações, acho que é importante, né, falar desse mundo corporativo, que para rever as culturas no sentido de que as mulheres se desenvolvam, se capacitem, que essa discriminação de gênero aconteça menos, que a gente tenha os mesmos salários dentro das corporações que os homens têm. Desejo muito isso, porque as mulheres ganham ainda menos que os homens, né, em qualquer área, principalmente na área corporativa, a gente vê isso também. Então, que a gente aumente essas práticas todas, porque eu acho que o mundo vai ser realmente mais justo, mais igualitário, e acredito nesse mundo que juntos a gente vai conquistando, assim. Mas tem que ser, os dois gêneros tem que ser homem e mulher juntos. Eu acredito muito nisso mesmo, assim. Acho que o feminismo, né, a gente pode falar de feminismo, nem dá para começar a falar no final da live, mas eu acredito nesse feminismo da igualdade de gêneros, que a gente consiga essa igualdade e essa equidade de salários, acho importante. Mas aí, quando é muito radical, eu já me coloco no que é realmente a definição mais generalista, porque senão a gente entra muito e a gente perde força. Então, acredito muito que juntos, homens e mulheres, a gente vai conseguir. Vocês têm que entender o que a gente passa, tem que ouvir mais a gente e tem que vir com a gente. A gente precisa também da ajuda de vocês. Muito legal conhecer um pouco mais o seu trabalho, te ver como uma embaixadora dessa mensagem. Eu realmente torço para que você cada vez reverbere mais por aí. E quando eu estiver em São Paulo também, vamos ver se a gente toma um café, vou te procurar. E queria agradecer muito o bate-papo. Eu só não fico aqui 2 horas, porque o meu pessoal fala, Bruno, você tem que terminar a live em 1 hora, senão é tempo demais. Tá bom, tá bom. Obedece as mulheres da sua equipe aí, Bruno. Pior que eu obedeço, pior que elas que mandam. Eu adorei, foi muito bacana. Espero que tenha inspirado, ajudado, ou dado alguns insights aqui para as pessoas que estão assistindo a gente aqui na audiência. Queria super te agradecer pelo convite, desde que a gente se encontrou ali nos Estados Unidos, a gente combinou. Eu falei, nossa, que delícia ter te encontrado, a gente não se via há uns bons anos. Mas foi muito bacana, Bruno, que a gente se veja mais vindo para o Brasil. Vamos tomar um café e vamos fazer mais. Vamos trazer mais temas aí. Quero trazer educação financeira para as minhas lindonas no meu perfil ali do meu Instagram. Vamos ver se a gente faz uma troca aí, se você vem também para falar sobre esse assunto, que com certeza a gente vai poder agregar bastante ali para elas. Deixa eu passar esse mês das mulheres que estão a doideira, mas depois a gente faz com calma. Vai ser um prazer. Conte comigo. Legal. Obrigada, viu, Bruno? Obrigada. E obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigado você, Fabi, e também muito obrigado por todo mundo que acompanhou. Nos vemos. Beijo. Beijo. Boa noite.